O que é ser branco no Brasil? A autora começa seu texto nos relatando a ideia que existem diferentes entendimentos do que é ser branco. No Brasil, entende-se que ocupar o lugar de branquitude não se trata de questões genéticas e de descendência, mas sim sobre a sua aparência, o fenótipo da pele clara, feições europeias, traços finos, cabelos lisos, além dos seus status e função social desempenhados na sociedade. Tem-se no Brasil também a ideia de desracialização, que corrobora pela frase "eu não vejo cor", e assim ratifica a ideia de que quem tem raça é o outro e mantém-se a identidade racial normativa da branquitude. Em seguida, a autora traz o conceito de raça, que ela utiliza durante o texto, o de raça social, no qual entende-se que a raça não se trata do biológico, mas de construções sociais que são formadas por identidades eficazes socialmente para construir, manter, reproduzir as diferenças e os privilégios, orientando as ações dos seres humanos. A ideia de raça reproduz discursos racistas, que classificam a diversidade em grupos fisicamente contrastados e determinam características psicológicas e estéticas em uma escala de valores desiguais. O racismo biológico. A autora traz em seguida dois tipos de racismo, e o primeiro é o racismo biológico, o qual se sustenta no conceito de raça enquanto característica física que justificam as hierarquias sociais existentes. No entanto, este conceito é fundado em um biológico errôneo de raça pura, sem levar em consideração a miscigenação inerente das sociedades e principalmente do Brasil. O segundo é o racismo cultural, que justifica as hierarquias sociais com base em ideias essencialistas de que as diferenças linguísticas, religiosas e de modo de vida dos diferentes grupos são significativamente inferiores à cultura dominante. Este conceito não se desliga do racismo biológico, tendo em vista que a cultura é naturalizada e hierarquizada por meio de associações aos corpos biológicos dos indivíduos. De acordo com a autora Lia Weiner, no Brasil, o racismo se configura de forma individual e de forma institucional. Na forma individual, ele se manifesta na subjetividade, em ações individuais de discriminação. Já na forma institucional, ele está presente na estrutura social, perpetuado por mecanismos de discriminação e exclusão. Segundo a autora, no Brasil, o racismo institucional, mesmo não sendo legitimado, se dá com a presença do Estado, nas práticas sociais e no discurso. Além disso, ele se dá de forma velada, e é aqui que entra a questão do mito da democracia racial. Para a autora, este mito torna eficaz a ideologia dominante. Expressa na ausência do conflito, gera uma desmobilização política dos negros e mantém as posições de poder dos brancos perante os não brancos. Alguns indivíduos entrevistados usam como explicação para as desigualdades sociais a existência de atitudes intelectuais e morais, presentes nos brancos que os tornam superiores aos não brancos. A suposta superioridade moral aparece nas entrevistas em dois momentos. Na fala de Vinícius, o vigia noturno, como racismo biológico, e na fala de Marcelo, o design gráfico, como racismo cultural. Nessas falas, a ideia de cultura é algo tão forte quanto a ideia de raça biológica. Outro ponto abordado por Lia Weiner é a questão da hegemonia da estética branca, veiculada pelos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação criam e exploram um padrão do que é ser bonito, e este padrão é apropriado pelos sujeitos. Isto pode ser observado nas entrevistas realizadas pela autora do texto. Nas falas dos indivíduos entrevistados, ela identifica ainda que a identidade social e coletiva só se constrói em relação ao outro, que os padrões estéticos não remetem à tonalidade de pele, mas a traços, feições e cabelos, e que conteúdos intrínsecos à nossa forma de linguagem expressam uma ideia de superioridade moral e intelectual dos indivíduos brancos. Por fim, analisando as entrevistas e conceitos abordados pela autora, podemos notar que o racismo está presente em nossa sociedade, de diversas formas, algumas vezes nitidamente expresso e outras de forma disfarçada. Além disso, há vários mecanismos que mantêm e sustentam o racismo no Brasil, como o mito da democracia, que favorece a ideologia branca dominante,
evita o conflito, despolitiza os negros e deslegitima a necessidade de políticas públicas raciais.